Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus supremo, um Deus absoluto, um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. E nós glorificamos a Deus nesta tarde pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos aqui, falando a palavra de Deus, trazendo exortação, trazendo uma pregação, mostrando o quanto Deus, na realidade, Ele é maravilhoso para conosco. A bondade do Senhor é uma bondade eterna, uma bondade maravilhosa. A glória do Senhor em nossas vidas, de uma forma muito especial, tem nos levado a proclamar a sua palavra como profeta do Senhor, como homem usado por Deus nesta última hora, nesta última geração. E já agradecemos aí as pessoas que estão entrando, que você possa compartilhar com outras pessoas. Nós iremos falar sobre a glória da segunda casa. E nesta glória da segunda casa, nós vamos mostrar para vocês sobre essa grandeza, sobre essa opulência da segunda casa em relação à primeira casa. Todos que já estão entrando aí, Jefferson, não dá para eu ler, eu estou sem óculos aqui, Tiago, todos que sejam abençoados de uma forma toda especial. E aqui nós temos na palavra de Deus, Ageu capítulo 2, e o versículo 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Meus queridos, como eu estou sem óculos, não dá para ler direito o nome das pessoas aí, mas sejam bem-vindos, sejam abençoados. Acompanhem conosco, que eu creio que vai ser uma bênção, igual tem sido as nossas outras lives. Primeiramente, meus queridos, é muito interessante nós entendermos a glória da primeira casa. Eu tenho aqui, marquei aqui na Bíblia, segundo livro de Crônicas, quando Salomão, ele edifica o templo, você pode aí acompanhar com a sua Bíblia, capítulo 3, Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando, são muitas pessoas. E nós vemos aqui os preparativos para o templo, no capítulo 2, versículo 17, Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo de Davi, seu pai. E deste Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem pelas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Observe aqui que eu estou falando sobre a glória do primeiro templo. Aí nós temos no versículo 10, no Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocavam na parede do templo. E a outra asa, igualmente, de 2,25 metros, tocavam na asa do outro querubim. Aí nós temos aqui no versículo 15, Salomão fez as colunas, fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2 metros
e 20 sobre cada uma delas. Nós temos a versículo 10, quando está falando sobre capítulo 3, né? Peças móveis são afixadas no assento da misericórdia, como o querubim de Moisés. Nós temos aí o véu interno que separa o santo dos santos. Isso denota a escuridão daquela dispensação e a distância na qual os adoradores eram mantidos. E vemos, meus queridos, essa descrição tão linda, tão maravilhosa. São muitas descrições no capítulo 4 de 2 Crônicas. Nós temos o altar de bronze, fala aqui sobre a largura do altar, os utensílios para o templo, que foram muitos mesmo, e a glória do Senhor de uma forma tremenda, de uma forma especial. Aí no capítulo 7 de 2 Crônicas, a glória do templo enche a casa. Na inauguração do templo, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí na conclusão da solenidade aqui da inauguração do templo, disse: então o rei e o povo ofereceram sacrifícios. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio diante da casa do Senhor. Então observe aqui que os cantores, os levitas, os sacrifícios, os utensílios do templo, a glória do Senhor sendo derramada aqui na casa, e quem estava dentro do templo, da casa, não podiam sair. Quem estava fora não podia mais entrar, porque a glória do Senhor havia invadido a casa, havia enchido a casa. Logo, nós podemos observar aqui Ageu falando sobre a glória da segunda casa. Meus queridos, é algo muito interessante, é algo muito especial nós meditarmos, nós vermos aqui os sacerdotes, como eles estavam cheios da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus na vida deles. E olhem que, naquela época, o Espírito Santo, ele não morava internamente na vida da igreja. O Espírito Santo, ele vinha esporadicamente. A ação do Espírito Santo no Velho Testamento, bem diferente do Novo Testamento, quando nós vamos observarmos aí a glória da segunda casa. Parece que alguém aí perguntou se eu sou professor. Sim, sou professor, né? Sou professor de língua portuguesa, língua inglesa, e sou professor de teologia. Eu tenho formação teológica, bacharel em teologia. Então, meus queridos, o que é que nós podemos compreender com tudo isso? Nós podemos compreender que a glória da primeira casa era uma opulência, glória e majestade. Muito obrigado a todos vocês que estão aí entrando, que Deus ajude, que Deus abençoe de uma forma toda especial, ok? José Xavier, Marina,
Nair. Na próxima semana, se Deus quiser, já vou estar com meu óculos. Então, meus queridos, a glória é a majestade, a opulência, a grandeza. E aí nós vemos no Velho Testamento a glória de Deus manifestando-se através da fumaça, através do fogo, através dos instrumentos, através de tudo aquilo que havia no templo. Observe, os sacrifícios eram muitos, o pessoal trabalhava em unidade, em união, e a glória de Deus ali presente de uma forma sobrenatural. E nós vemos Ageu no capítulo 2, e o versículo 9, quando diz: a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória do Altíssimo, isto é, a sua presença, a presença de Deus de uma forma sobrenatural. O que não pode faltar em nossas reuniões é a presença de Deus. É a glória de Deus aqui levando o povo a sentirem o impacto da presença de Deus, o impacto da glória de Deus. E quando a glória de Deus manifesta-se em nossos corações, nós vamos tendo uma comunhão com o Senhor, nós vamos tendo uma vida transformada, uma vida modificada. Eu não estou falando de muitas palhaçadas que acontecem por aí, mas eu estou falando da presença de Deus que invade a nossa alma, que invade o nosso espírito. E quando a presença de Deus invade o coração do homem, o homem é transformado. O homem é modificado. Ele age de outra maneira, porque ele passa por um processo de um novo nascimento, por um processo da conversão, e ele começa a agradar ao Senhor. Ele começa a proclamar as verdades eternas do Senhor. E nós vemos aí, meus queridos, o período em que Deus restabeleceu o seu relacionamento, né, com a humanidade. Tendas foram edificadas pelo povo de Israel a fim de instruir, a fim de levar regras e princípios religiosos e morais para que o povo pudesse obedecer a Deus. Ainda que o povo era realmente muito desobediente. Eles estavam distanciando-se da presença do Senhor. Com isso, mais tarde, nós vamos ver Salomão concluindo o desejo do seu pai Davi, construindo um templo e reservando aí este lugar para a adoração. E assim nasceu a primeira casa, onde a glória do Senhor foi, na realidade, aí constituída, uma glória que não estava mais condicionada à beleza ou à grandeza física, porém aquilo que estava dentro do coração da pessoa. E nós observamos em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14, então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Então vocês observem aí que a presença de Deus, que a glória de Deus, que essa opulência de Deus manifestada no ser humano vai acontecer quando nós andamos na sua presença, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, quando nós guardamos em nosso coração. A palavra de Deus nos diz: guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Mas, infelizmente, o que é que nós podemos observar ali no Velho Testamento? O apego ao mundo levou Salomão e, consequentemente, todo o seu povo e seu reinado
a se rebelarem contra o Altíssimo, resultando não apenas na destruição do templo, mas também na ausência da glória de Deus. Nós observamos que o profeta, né, Ezequiel, ele vai observar aqui a glória de Deus saindo do templo. E é algo muito triste quando a glória de Deus ela vai desaparecendo, ela vai saindo de dentro da casa do Senhor. É algo muito triste quando essa glória ela vai desaparecendo. O que é que vai acontecer? Nós vemos aí que Deus prepara uma restauração. E essa restauração em nossas vidas precisa acontecer a cada minuto, a cada instante. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não perdermos essa presença de Deus em nossas vidas. E quando Deus fala para Ezequiel, capítulo 3, filho do homem, o que está aí diante de você? Coma este rolo e vá à casa de Israel, abre a tua boca e profetiza. Vá à casa de Israel e diga as minhas palavras, porque ele foi enviado. Aí ele começa a proclamar, ele é colocado, Israel, né, Ezequiel, né, é colocado como atalaia para proclamar, para também mostrar que o povo estava em rebeldia e que eles necessitavam se voltar para Deus. Quando você estuda o livro de Ezequiel, você vai observar a idolatria também invadindo aquele povo. Porém, a glória de Deus estava retirando-se. Não é fácil na realidade, porque eles estavam em desobediência. Mas com a destruição do templo, o que é que vai acontecer? A reconstrução do segundo templo. A segunda casa, apesar da constante quebra do compromisso do povo, né? Da atitude do povo, o interesse do Senhor sempre foi, na realidade, ter um relacionamento com o seu povo, para que o povo buscasse ao Senhor, porque Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e nós precisamos cultivar esta imagem e esta semelhança dentro de nós, através de nós. O Espírito Santo hoje habita em nossos corações. E hoje nós somos a casa do Senhor, hoje nós somos o templo do Senhor. É muito importante você compreender isso, que essa glória de Deus está em nossos corações, está em nossas vidas. Portanto, meus queridos, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa, como diz aqui em Ageu, quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? Mesmo com toda essa descrição que eu falei para vocês, mostrando sobre o livro de Crônicas, nós vemos a glória de Deus ali presente. Mas com a reconstrução do templo, nós vemos a glória de Deus muito maior. De maior opulência, de maior grandeza, de maior majestade. E aí o povo obedecendo a palavra do Senhor, porque o povo estava em desobediência quando Ageu disse: olha, vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco. Por quê? Não adianta nós semearmos muito e colher pouco, porque Deus aceita a oferta de um coração voluntário, de um coração quebrantado, de um coração convertido, de um coração contrito. Mas nós devemos esperar no Senhor e considerar os nossos caminhos. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos plantando? Como nós estamos trabalhando? Fazer uma ressignificação da nossa vida espiritual e começar a obedecer a Deus. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Eu não estou falando aqui se você pode usar barba, usar chapéu ou não usar, pintar a unha ou não pintar. Eu estou falando aqui daquilo que está dentro do nosso coração. Porque do nosso coração procede as saídas da vida. Quando a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração, Deus está pedindo o todo nosso. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, o nosso intelecto. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então Zorobabel, filho de
Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu, capítulo 1, e o versículo 12. Deixa eu ver quem está aí. Antônia Vitória. Deus abençoe. Observem que o povo tomou uma atitude. O povo mudou de atitude. O povo começou a seguir o quê? O caminho da obediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos tão equivocados que pensamos que estamos cheios de Deus. Porém, não. Quando nós desobedecemos, algo não está bem em nosso homem interior. O que é que nós precisamos compreender? Recomeçar a nossa vida, edificar o nosso altar, oferecer a Deus um sacrifício perfeito e não oferecer a Deus sacrifício estranho, porque Deus não aceita sacrifícios pela metade ou sacrifícios estranhos. Vamos aí então, queridos, entender que Deus ele está conosco para que nós possamos proclamar as boas novas. Ontem eu falei sobre o ministério profético, e o ministério profético ele edifica, o ministério profético ele exorta, o ministério profético ele traz uma nova forma de nós obedecermos e glorificarmos o nome do Senhor. E o Senhor nos diz, e disse o Senhor, eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3, o versículo 12. Deus está conosco. Quando Deus está conosco, nós servimos ao Senhor. Nós proclamamos a verdade, as verdades do Senhor. Nós amamos o próximo, amamos o ser humano, é assim como ele é, porque quem muda é Deus. Quando eu abro o meu coração, quando eu entrego o meu coração. A glória da segunda casa. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu a primeira casa? Agora vocês estão diante da glória da segunda casa. E Deus, o que é que Deus faz aí? Deus está dando um encorajamento ao seu povo. Está dando força ao seu povo, coragem ao seu povo. A glória do último templo seria maior do que a glória da primeira casa, por causa da disponibilidade, por causa da demonstração do poder de Deus que ali iria acontecer, o que ali estava acontecendo. E o que eu posso dizer, meus queridos, voltando para o Velho Testamento, quando o povo adorava a Deus na antiga aliança, através do tabernáculo, que entrava o sacerdote, né? No templo, havia os átrios, o átrio dos homens, o átrio das mulheres, havia toda aquela preparação ali na tenda, no tabernáculo, e havia o Santo dos Santos, separado com véu. E ali, o que eu posso dizer que era a primeira casa. Mas o que é que nós temos agora? A glória do segundo templo. O segundo templo, Jesus, no altar da eternidade. A glória da segunda casa, maior do que a primeira. Por quê? Porque Jesus ele veio ressignificar aquela antiga aliança, trazendo um novo concerto, trazendo uma nova aliança, trazendo o perdão total, porque os sacrifícios que o pessoal ofereciam de touros e carneiros, etc., não apagavam o pecado, mas no altar da eternidade, Deus amou o mundo de uma tal maneira, diz João, segundo o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós venhamos conhecer a Jesus como o enviado de Deus. O que é que nós temos aí, queridos?
Nós temos aí a glória da segunda casa, que é a glória da graça, a glória do Espírito, quando na nova aliança nós vemos aí a inauguração da igreja, nós vemos Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre a vida da igreja. Deixa eu ver quem está aí. Marcos, falando sobre a vida da igreja, na unção e no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio ali e foi derramado no dia do Pentecostes, e isto aí simboliza a glória da segunda casa, porque agora o Espírito Santo veio para morar internamente no coração da igreja, no meio da igreja, vivendo assim, distribuindo, e o povo vivendo, anunciando, orando, milagres acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo, e Deus agindo através dos apóstolos, agindo através dos discípulos, através de curas, através de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí sim, a glória da última casa, maior do que da primeira casa. Sabe por quê? O livro de Hebreus fala-nos sobre um sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, e ele veio justamente para perdoar os nossos pecados, para nos dar algo muito lindo, que é a nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 7 diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado para uma segunda aliança. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está a glória da segunda casa, a glória de Deus dentro de nós, a glória de Deus em nossos corações, e nós podemos sentir a sua presença, nós podemos sentir a sua glória, nós podemos sentir a sua majestade, porque o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bem-vindouros, mas aí nós vemos o sacrifício de Cristo, um sacrifício eterno, o sacrifício da segunda casa, o maior sacrifício. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Sabe por quê, queridos? Porque agora nós temos a presença do Espírito Santo morando na igreja, morando internamente na igreja. E na glória da segunda casa, o que é que nós temos? Nós temos em 1 Coríntios, e o capítulo 12, quando fala sobre os dons espirituais, nós temos a glória da segunda casa, o Espírito Santo distribuindo os dons que são diversos. Aqui fala que o Senhor é o mesmo, diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos, a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar, a outro operações de maravilhas, a outro profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretações de línguas, há o Espírito Santo operando individualmente e coletivamente na vida da igreja. E o que é que nós vemos aí? A glória da
segunda casa. A presença de Deus capacitando o crente. E aqui nós temos, e Wesley reconhecia que os dons do Espírito na vida dos crentes, na missão da igreja, eram indispensáveis. A presença do Espírito Santo capacita-nos a pregar o Evangelho, capacita-nos a orar pelos enfermos e eles ficarão curados. Interessante é que na glória da segunda casa, o que é que nós temos? Nós temos os crentes em Cristo anunciando a palavra de Deus. Aqui nós vemos em Marcos, estou terminando, nós vemos em Marcos, no capítulo 16, quando a palavra do Senhor nos diz assim, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Isso aí é a glória da segunda casa. A pregação do Evangelho a todas as tribos, a todas as nações. E diz aqui, e estes sinais seguirão os que crerem. Quem for batizado e salvo, será salvo. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui, meus queridos, nós temos a glória da segunda casa e a presença de Deus em nossas vidas, dando-nos poder, dando-nos alegria, dando-nos restauração de uma forma maravilhosa. E nós concluímos assim, queridos, dizendo para você que invista na sua vida espiritual e ame ao Senhor, obedeça ao Senhor, entenda o projeto de Deus. E o projeto de Deus é que nós todos sejamos cheios do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja, no Velho Testamento, o Espírito Santo via esporadicamente sobre a vida da igreja. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio e habita em nós. Ele habita em você. Ele está dentro de ti. Está na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu coração. Toma posse desta palavra nesta tarde e glorifica e exalta o nome do Senhor, porque o que Deus tem para conosco é muito lindo, é muito especial. Espero que você tenha compreendido a mensagem e que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor possa invadir o teu ser, possa invadir a tua alma e que tu possas dizer: Senhor, muito obrigado pela glória da segunda casa, a presença do Espírito Santo em nossos corações. Amém?